E agora, Bruno, como é que eu volto para cá? Você clica aqui. Aqui? Uhum. Aqui? Aparece mais gente. Agora eu não estou vendo nada. Aí, agora voltou. Voltou a gravar, né? Agora eu preciso tirar Sim, isso. voltou. Aqui. Como é que Clica eu fora, faço? clica fora. Não faz isso não. Senão ele está perdendo. Isso. Ok. Bom, o próximo tema é ufologia. Isso aí, para os apaixonados no tema, vocês não fazem ideia da riqueza desse assunto na literatura védica. Eu vou mostrar só um livrinho aqui. Eu tenho esse Vimana, mas também tem outro livro chamado Identidades Alienígenas, fundamentado na literatura védica. Esse tema é riquíssimo na literatura. Uma citação que me chama muito a atenção, que sempre muito me chamou a atenção, é na Bhagavad Gita, se afirma que seres superiores ensinaram esse conhecimento ao homem. Na obra mais importante da literatura védica, se afirma que esse conhecimento sobre tudo isso que eu estou falando aqui, ele foi trazido de seres superiores para esse plano. Isso é bem interessante, né? Isso é mais uma evidência literária, segundo a tradição, de que esse conhecimento foi trazido de fora para a Terra. E na literatura védica há uma descrições assim inúmeras, incontáveis sobre todos esses assuntos. Por exemplo, descrição de aeronaves. Tem descrição de todo tipo de aeronave interplanetária. E também desse mundo. Viagens interplanetárias é a coisa mais comum. Eles falam disso como a gente fala hoje em dia em viajar para a Europa. Assim como a gente fala, eu fui até a Europa, fui até o Japão, a literatura védica descreve assim as viagens interplanetárias. Eles descrevem isso como a coisa mais comum do mundo. Descrição de seres extraterrestres, inúmeras descrições de diferentes formas de seres espalhadas por todo o universo. E contatos de primeiro grau, realmente contatos de seres de outros planetas com os seres humanos. Isso aí está repleto a literatura. Aqui na imagem, essa imagem ela é muito famosa. Aqui você tem, isso está nas cavernas de Ellora. Aqui você tem várias pessoas olhando um Vimana, que está aqui, ó. Esse aqui é o Vimana, uma nave interplanetária que era conduzida pelos deuses, né? Os deuses viajavam nesses Vimanas. Então, aqui você tem isso aqui incrustado, né? Entalhado numa caverna em Ellora. Muito bonito. Isso aqui é um grande clássico, essa imagem. Bom, outra grande contribuição da Índia foram o comércio. Os indianos sempre foram grandes comerciantes, então havia comércio da Índia com povos da mais remota antiguidade. Né? Sabemos que havia intercâmbio comercial com a Mesopotâmia, com Roma, com a Grécia, com o Egito, com todos os povos da antiguidade, a Índia sendo um país com uma fartura inconcebível de produtos. Mas os produtos mais famosos da Índia para o Ocidente são as suas especiarias. Quando os europeus chegaram lá, encontraram mais de 700 especiarias desconhecidas para o Ocidente. E foi assim a causa, né, da grande busca dos europeus na Índia, o que trouxe uma fortuna inconcebível também para os europeus. O açúcar mascavo, né, não esse açúcar branco, mas o açúcar mascavo também é uma invenção indiana. O algodão e a seda, e as pedras preciosas, que até hoje os indianos são dos melhores ourives. Até hoje, em Antuérpia, por exemplo, está na mão principalmente dos indianos. Inclusive, eles compram muitas pedras, inclusive aqui no Brasil, né, para entalhar na Índia. Eles têm uma habilidade extraordinária para essa arte. O Brasil, especificamente, ele recebeu assim uma fartura da flora indiana, nós nem sabemos, mas como os portugueses
viajavam entre o Brasil e a Índia, né, desde o século XVI, muito da flora indiana foi trazida para o Brasil. Então, por exemplo, caju, cana-de-açúcar, carambola, coco, jaca, né, a famosíssima jaca, veio especificamente da Índia, jamelão, o jambu, que é até uma palavra sânscrita. O nosso planeta é chamado de Jambu-Dwipa, em sânscrito. É a ilha que tem jambu. Nosso planeta é chamado na literatura védica de Jambu-Dwipa, ou seja, aquele planeta que tem a árvore de jambu. E deu o nosso, exatamente a mesma palavra em português, né? Jambu. A laranja, a manga, né, que é a rainha de todas as frutas na Índia, também foi trazida de lá. O arroz e o algodão são apenas alguns dos cereais famosos de origem indiana, mas assim, eles têm uma fartura muito grande. A Índia sempre foi muito farta, por causa da sua posição geográfica, que eu expliquei no primeiro encontro. A Índia sempre foi um país muito farto, com tudo o que é necessário. E com isso explica por que, essa é a resposta que ninguém responde, né? Por que todos os povos do mundo queriam invadir a Índia? Os persas, os gregos, os romanos, os hunos, os árabes, todos os grupos de muçulmanos, os muçulmanos vindos da Mongólia, da Ásia Central, depois todos os europeus, portugueses, franceses, ingleses, holandeses, dinamarqueses. O que todo mundo queria buscar na Índia? Como eu falei, a Índia detinha até o século XVI 25% da riqueza mundial e eles foram lá e simplesmente detonaram com a Índia, deixaram a Índia na miséria que ela se encontra, que ela ficou depois da independência. Esses são fatos que ninguém conta na aula de história, que é o meu grande objetivo, tá explicando essas coisas. E para concluir mesmo, prometo para vocês, a conclusão aqui do nosso encontro sobre essa matéria é o xadrez. Esse é apenas um dos esportes desenvolvido na Índia, que na verdade também é uma arte e uma ciência. O xadrez ele foi inventado na Índia, em sânscrito chamava Chaturanga, que significa 4 divisões militares, e foi levado também, como eu falei, pelos árabes, primeiro para a Pérsia, que lá eles mudaram Chaturanga para Chatranji, depois xadrez, e aí virou o xadrez. Mas toda a origem desse jogo, ela surgiu na Índia. E aqui na ilustração você tem o Vishwanathan. Vishwanathananda, ele é o campeão, ele foi campeão de xadrez por 3 vezes consecutivamente no que é chamado do Oscar do xadrez. Um cara genial. Só para vocês verem como esse jogo que utiliza muito a lógica, ele permanece vivo até hoje na Índia, né? É um esporte intelectual. Meus caros amigos, é essa apresentação de hoje. Como eu falei, que é um tema, para mim, apaixonante. Todo o meu objetivo aqui é instigar pessoas a procurar saber mais sobre isso, porque se as pessoas souberem dessa grandeza científica e cultural da Índia, a Índia vai ser mais reconhecida pelo Ocidente. Nós não valorizamos a Índia porque nós não conhecemos nada de sua história e nada das suas contribuições. Então, eu considero assim como uma retribuição minha, que tenho uma gratidão enorme por tudo que a Índia me ofereceu, toda a grandeza da sua sabedoria, e eu quero retribuir dessa forma, né, difundindo a grandeza da Índia no Ocidente, dentro da minha humilde capacidade. Tá? Então, isso tudo está bem mais detalhado no livro, mas tem muito mais para se pesquisar, e eu estimulo vocês que procurem saber mais sobre isso. Eu vou ampliar aqui para ver, pode ser? Aqui? Uhum. E agora? Tu quer? Queria ampliar mais.
Sim. Ok? Bom, então, foi essa a minha apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, sintam-se à vontade. E aí, Prabhu? Quem fala? Fala o nome aí só para eu achar aqui. Luciano, Prabhu, Ah, de senhor Porto Alegre. Luciano. Como vai? Tudo bem, Prabhu? Tudo bem. Só em questão de curiosidade mesmo, assim, a respeito da sua obra, né? Porque eu vou procurar, não tenho ela agora, mas vou procurar ter. O senhor não citou, assim, nada a respeito do Taj Mahal, ou o senhor vai falar? Eu escrevi um artigo sobre turismo também no livro. E eu falei brevemente sobre o Taj Mahal. O Taj Mahal, hoje em dia, também faz parte de uma grande polêmica, né? Porque os hindus dizem que, na verdade, o Taj Mahal era originalmente um templo hindu que foi transformado num mausoléu islâmico. Mas os hindus dizem que ali originalmente era um templo. Mas isso aí é mexer em vespeiro, né? Isso aí você vai mexer em vespeiro. Então, o governo indiano prefere não propagar essas ideias, porque isso aí vai acirrar conflitos entre hindus e muçulmanos, né? Então, isso gera terrorismo, atentados terroristas. Então, realmente, eu também concordo que é melhor a gente não mexer nesse vespeiro, deixa lá. Pode ser que sim, existem muitas descrições, existe aí toda uma série de pesquisadores dizendo isso, mas é um tema muito delicado que vai realmente mexer com... É melhor deixar quieto lá. Não sei se era isso que você estava querendo saber, mas... Eu queria realmente mais ou menos tirar uma dúvida se o Taj Mahal não tem nada a ver com o hinduísmo, então. Não, o Taj Mahal não tem nada a ver com o hinduísmo. O Taj Mahal é um monumento islâmico, um mausoléu. Imagina, indiano não faz túmulos assim, indiano crema. Então, é um, é um monumento tipicamente islâmico, né? A dedicação a um cadáver, coisa que é inconcebível para o hinduísmo, né? A única coisa que eu falei é que existe uma polêmica de que ali naquele lugar havia um templo hindu, tá? E existem muitas explicações para isso, né? A primeira explicação é que os monumentos islâmicos eles são voltados todos para Meca. Todo mundo sabe disso, né? A entrada principal é sempre voltada para Meca. No entanto, o Taj Mahal ele é típico das construções hindus. Ele está voltado para os quatro lados, né? Quatro direções, entendeu? Norte, sul, leste, oeste. Isso não é típico da construção islâmica, e então isso e muitos outros fatores levariam a ideia, o conceito de que ali na verdade tinha sido um templo hindu, porque é muito comum, né? Quando os muçulmanos dominaram a Índia, eles começaram a entrar no século VIII, mas o grande domínio mesmo assim foi estabelecido em 1296, quando eles realmente determinam, assim, eles tomam conta mesmo da Índia, o sultanato de Delhi, e tudo que eles costumavam fazer era, você pode ver isso até hoje na Índia, você vai lá, você vai ver, eles transformavam monumentos hindus em monumentos islâmicos, como, por exemplo, os cristãos fizeram com os monumentos greco-romanos, né? Vocês todos devem saber, eles transformavam templos pagãos em templos cristãos. Os cristãos fizeram isso aqui na Europa. E os muçulmanos fizeram isso em várias partes do mundo onde eles dominaram. Eles transformavam os templos antigos dos deuses pagãos para eles em templos islâmicos. Isso é muito comum, né? Então, dizem
que o Taj Mahal também tinha sido um templo hindu. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu também sou adepto de que é melhor deixar isso para lá. Mas Ok, algo Babu, obrigado. extraordinário. Realmente é uma das 7 maravilhas do mundo, algo totalmente extraordinário, magnífico, né? Assim, ponto alto. Realmente eu acho difícil, eu acho que não há realmente outra maravilha maior do que o Taj Mahal, né? Não se compara, pode ter certeza que não se compara o Cristo Redentor com o Taj Mahal. Não tem como comparar a grandeza do Taj Mahal. A Margarete te levantou a mão. A Margarete, obrigado você pela pergunta. Margarete? Oi, professor. Oi, Margarete. Essa questão mesmo da pobreza, porque os ocidentais passaram assim, sempre foram miseráveis e ninguém contribuiu para isso. Não passa assim mais? Que essa miséria surgiu assim de vários assim, milênios que eles ficaram miseráveis. Caramba, eu já vi um documentário horrível sobre isso, que teve uma guerra civil terrível quando os ingleses deixaram a Índia. É uma coisa assim horrível, né? Vamos falar agora. Então, como é que pode, né? Que confusão. Olha, eu vou já recomendei e vou insistir para vocês verem que não sou eu que estou inventando essa história não é uma invenção minha. Pesquisem na internet as aulas de história do professor Emiliano Unzer, aulas de história do professor Emiliano Unzer, PhD, doutorado aí com a tese dele sobre história da Índia, da Ásia, um grande especialista, e ele vai falar todas essas coisas que eu venho falando há muitos anos. Fiquei muito feliz de encontrar um acadêmico brasileiro explicando isso no Brasil. É uma aula, é a história negra da Europa, que a Europa não conta tudo que ela fez, entendeu? Nós aprendemos a educação europeia, então nós ouvimos a versão da Europa, então eles não contam o lado escuro da Lua, eles não apresentam esse lado para a gente, né? Do que eles fizeram no mundo inteiro, nas Américas, na África, na Ásia. Tá? Por que hoje todo mundo fala, a Europa é linda, eu detesto a Índia, país miserável, a África, etc. Mas eles não explicam como aconteceu de a Índia passar do país mais rico no século XVI, com 25% da riqueza mundial na Índia, situada na Índia, quando os ingleses saem da Índia, em 1947, a riqueza da Índia tinha sido reduzida a 3% da riqueza mundial, e a Europa ficou milionária. Então, hoje a gente vai na Europa e fica encantado. Ai, que lindo! Mas, assim, a gente não conta a história. Outro dia, eu ouvi um príncipe, não sei, de algum país da Europa, não sei, Holanda, algum príncipe europeu, pedindo desculpas à África pelos milhares de mortos, pelos milhares de escravos, pelos milhares de saques que eles fizeram na África, aqui na América, nas Américas, na Ásia. Isso não se conta, isso está começando a ser contado agora. Essas coisas estão começando a vir à tona a partir da década de 90, que isso começou a mudar. Então, eu indico a vocês, se vocês acham que eu estou inventando história, pesquisem mais Emiliano Unzer, tá bom? Acho que o Rodrigo tinha levantado a mão primeiro, se eu não me engano. Jai Prabhu, boa noite, Hare Krishna, boa noite a todos. Eu tenho dezenas de perguntas para fazer, mas vou fazer só duas, assim, vamos ver se você consegue encaixar em respeito até aos outros. Por que os semideuses ou também rakshasas pararam de vir assim, se apresentar e tudo mais? Será que aconteceu, né, com as naves, etc. Assim? Dizem, as pessoas falam que vem discos voadores, mas tipo assim, era uma coisa mais pública, pelo que eu sei, né? Então, por que aconteceu, né? Outra coisa,
eu gostaria que você fizesse também, por gentileza, um paralelo entre a filosofia, essa filosofia refinada, tudo mais que você citou lá nos 6 darshanas, com a língua em si, porque eu acho, embora eu sou assim um fã, eu não sei sânscrito e tudo mais, mas a gente sabe assim da beleza da estrutura, né, da linguística, da gramática, da linguística, etc. Bom, com a filosofia, assim, o tipo de língua, assim, a mim, assim, intuitivamente, eu conecto com o alto nível da filosofia, como você falou, que vai de ateísmo até a suprema personalidade de um Deus, né? Vamos colocar assim, de um Deus, falando em sentido geral, né? Que você fizesse assim, né, costurasse aí essas coisas, porque teoricamente a gente não consegue fazer uma filosofia de alto nível com uma língua arcaica, né? Veja bem, eu não estou querendo ser também aqui, né, menosprezar cultura alguma, nada disso. Mas eu quero que você faça justamente o contrário, a conexão de um alto nível, né? Assim, da estrutura linguística de um povo com o seu alto nível de filosofia. Obrigado. Nosso amigo Rodrigo, ele sempre faz perguntas muito profundas, difíceis de responder, quase impossíveis de responder sucintamente. Vou pecar aqui tentando responder. Por que os deuses não se manifestam mais? Porque não temos mais essa experiência que parecia tão corriqueira nos tempos antigos e hoje. Bom, isso está escrito na literatura védica, que na nossa era os deuses não viriam aqui, até por causa do nível da decadência do nosso nível atual, né? Porque, na verdade, ao contrário da nossa concepção de evolutiva, né, de que estamos evoluindo, os Vedas têm uma ideia de que nós vivemos numa era que é a menos evoluída. A era anterior já foi mais desenvolvida do que a nossa. E então, nessas eras mais desenvolvidas, havia mais intercâmbio entre esses seres da Terra e de outros planetas, porque todos estavam no nível muito elevado, até com graus de sutileza muito maior do que os atuais. Hoje nós somos pessoas muito densas, então não temos percepções. Essa seria uma explicação, é claro que isso é uma explicação, não é uma explicação científica, mas é uma explicação plausível, né? Pessoas densas não podem ter percepções sutis. Então, em Kali Yuga, nós somos muito densos. Então, não conseguimos ter muitas percepções sutis. Essa seria uma explicação muito sucinta. É claro que isso aí é apenas estou apenas assim, cogitando ideias fundamentadas no que a literatura védica diz. Mas existiriam muitas outras possibilidades de reflexão. Sobre a questão da filosofia e da língua, isso é inegável. Realmente, o grau de desenvolvimento de uma língua, ela naturalmente ela vai resultar num grau mais sofisticado de pensamento. Tá? Então, a língua sânscrita é uma língua que exige da pessoa maturidade intelectual. É difícil explicar isso para vocês aqui assim em poucas palavras assim, mas eu vou tentar dar algo bem simples, né? A língua sânscrita ela tem riquezas inconcebíveis, é uma língua riquíssima. E a declinação de casos, por exemplo, é um dos exemplos mais simples que eu vou tentar dar aqui para vocês. As palavras, elas modificam-se no final para indicar a sua função sintática, ou seja, se ela é sujeito, objeto direto, indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Tudo isso está indicado numa terminaçãozinha que eu acrescento no final da palavra, assim como nós temos declinação de gênero e número em português. Então, em português eu tenho menino, meninos, menina, meninas. Então, uma terminação, eu acrescentando uma terminação no radical da palavra, eu sei se é masculino, feminino, singular, plural. Em sânscrito, além de você ter 3 números, que é singular, dual para 2 e plural para mais de 2, você tem 3 gêneros, que é o masculino, o feminino e o neutro,
para aquilo que não é nem masculino nem feminino, e você tem 8 declinações de caso para indicar todas as funções sintáticas, assim como o latim e o grego tinham também. Então, isso requer do indivíduo um raciocínio muito abstrato e profundo e rápido também, para você pensar numa frase. Então, eu vou dar um exemplo da nossa língua e como isso funciona. Um resquício da declinação de casos na nossa língua, por exemplo, são dos pronomes. Eu tenho, por exemplo, o pronome eu, que está no caso sujeito. Depois você tem o pronome me ou mim, que está no caso objeto, direto, indireto. Você tem o comigo, que é um adjunto, né, que eu acrescentei ali o comigo. Então, você tem a palavra se modifica e ela indica a sua função, né? Eu, me, mim, comigo. Tá? Pela modificação da palavra, eu sei como ela funciona. Só uma pessoa adulta consegue utilizar isso corretamente. Uma criança não consegue elaborar isso. Então, tem uma música famosa em português, todos vocês devem conhecer, que ela diz assim: beija eu, me beija. E a autora, a compositora, ela diz que ela fez essa música em homenagem às filhas dela, que falavam assim quando eram criancinhas. Beija eu, mãe. Porque uma criança ela não consegue conceber essa ideia adulta, né? De que há uma diferença entre eu e mim, e me. Então, ela vai utilizar dessa forma infantil. Beija eu, vem com eu. Porque requer maturidade para a gente conseguir elaborar a língua. Então, a língua sânscrita, que é muito mais rica que o grego e o latim, você imagine o grau de maturidade e reflexão que o indivíduo deve ter. Todos os estudiosos de letras dizem que é muito importante que uma pessoa estude várias línguas para desenvolver o seu raciocínio. Agora, você imagine um povo que tem uma língua tão sofisticada, que grau de pensamento eles não desenvolveram. Porque exatamente o que você falou, a língua nos leva, inclusive do ponto de vista neurológico, a uma plasticidade do nosso cérebro. Nós precisamos elaborar o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa se movimentar mesmo, para podermos entender esses conceitos da língua, e isso faz com que uma pessoa desenvolva raciocínio filosófico. Então, não há dúvida de que há uma relação entre a língua, essa língua tão sofisticada que é o sânscrito, e todo o desenvolvimento dessa riqueza inimaginável da filosofia. Mas isso aqui é um fragmento, né? Com certeza, muita gente sabe disso muito mais do que eu. E aproveitando o gancho aqui, está nos meus planos, terminado essa série aqui de aulas sobre a Índia, a gente fazer o nosso estudo de sânscrito, né, que eu venho fazendo aí de vez em quando. Eu vou intervalando, né, um curso de sânscrito e um curso de outro tema, né. Então, terminando esse, devo voltar para o de sânscrito. Tem a Lerita, é assim que se diz? Com a mão levantada. Obrigado, Rodrigo, pelo comentário. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Namastê. Sim, é Lerita. Eu estou fascinada aqui, eu estou realmente fascinada, porque o senhor Prabhu falou tudo aquilo que realmente eu tenho já esse conhecimento, eu já sabia disso, eu estudo muito isso, já vi vários documentários sobre isso em inglês, lá no Canadá, onde eu moro, e já assisti várias palestras de vários professores falando sobre isso, e é muito bom ver isso chegando no Brasil de uma forma assim, passada para a gente, né, no nosso próprio idioma. E tem vários documentos também que mostram que a Rainha Vitória, ela realmente ela sabia dessa riqueza toda, tudo isso, né, e fizeram questão de realmente deixar a Índia pensar que era um país miserável, pobre. E como eu falo da Índia, as pessoas falam, mas e aquela pobreza? Eu digo, não tem pobreza na Índia. As pessoas acham que eu estou escondendo debaixo dos panos quando eu digo, não tem pobreza na Índia.
Mas é isso que eu quero dizer, não tem pobreza na Índia. O que fizeram com a Índia, mas não tem pobreza na Índia, é muito rico, né? Eu, inclusive, conheci meu marido na Índia, e quando eu digo que ele estava fazendo lá o mestrado de engenharia química, mas na Índia, eu disse sim, na Índia, porque a Índia é riquíssima. Eu fico assim fascinada de ver alguém tão apaixonado e de mostrar esse lado, né? A Rainha Vitória tem documentos que mostram que ela disse que realmente, se para quebrar a coluna vertebral da Índia, para poder realmente as pessoas acharem que eram miseráveis, né? E eu vejo assim a discriminação tão grande que existe. Eu moro no Canadá, eu vejo como discriminam os indianos. E o indiano ele é tão inteligente. Eu lembro que uma vez um senhor na Índia tinha um inglês falando muito alto com ele, gritando com ele. E quando esse rapaz saiu, eu falei: mas o senhor não falou nada. E ele disse: doente, ele é doente. Então, é uma inteligência muito grande do indiano de se calar e deixar as pessoas pensarem o que querem, porque ele sabe aquilo que ele é. Então, só queria agradecer e fazer isso que eu não consegui guardar comigo, porque é muito lindo. O Guru Sivananda já tinha me falado do senhor, e agora eu vou seguir o senhor assim, até a última gota. Obrigada. Olha, e muito obrigado pelo seu comentário. E até você acabou de falar aí, só para você saber, essa viagem de peregrinação que eu estou organizando é em parceria com o Guru Sivananda, né? Eu que pedi para ele para fazer. É com ele. E eu também pedi para ele há uns anos atrás, eu pedi: vamos fazer uma juntos, vamos fazer uma viagem juntos, nós dois como professores do grupo. E Obrigada. agora ele aceitou, ele estava fazendo o doutorado dele aí no Canadá, né? Então ele está terminando, quando ele terminar o doutorado dele, ele aceitou da gente fazer uma viagem de peregrinação aos lugares sagrados de Krishna. Vai ser a viagem, vai ser intitulada Terra de Krishna. Eu puxei muito ele, eu pedi: pelo amor de Deus, faz essa viagem, eu estou indo, vamos. E ele falou: você vai na praça, é fácil falar. Eu disse: não, vamos embora, vai na praça, o Grihasta, seja quem for, vamos embora. Aí ele me falou do senhor, eu fiquei muito feliz. Eu falei: nossa, estamos indo, com certeza. Com certeza. Krishna nos abençoando, vamos sim. Já estou começando a divulgar. Muito obrigado mesmo por suas palavras. Como você falou também, isso está muito mais difundido por aí na Europa e nos Estados Unidos. O primeiro professor que surgiu aqui no meio acadêmico, doutorado, foi o Emiliano Unzer, e assim, é um pioneiro aqui no estudo da indologia, e é o primeiro a estar falando essas coisas, porque nós fomos os últimos a saber disso, né? Porque os ingleses, como tiveram lá há muito tempo, então tem muita gente lá que sabe disso, né? Mas aqui no Brasil isso está só chegando agora, tá? Pesquisem, como eu falei, pesquisem mais. Cada um desses temas que eu falei dá margem para um livro inteiro. Só cada um dos temas, existem livros sobre cada um desses temas. Eu tentei resumir cada um desses vários livros que eu li, eu tentei resumir cada um num pequeno artigo, porque cada um tem livros e livros, na verdade, escritos em língua inglesa, sobre esses temas. Então, sobre essa questão da minimização da importância da Índia, o fato é que, por mais que tenham tentado apagar a imagem da Índia, a Índia junto com a China, que também sofreu o mesmo massacre, por que esses países estão se revelando como grandes potências? Como é que eles saíram da primitividade para grandes potências? Isso não é possível. Na verdade, eles estão recobrando o que lhes é de direito. É isso que está acontecendo. A China e a Índia são grandes potências lá desde a antiguidade até o século XVI, e por isso eles estão retomando sua posição histórica. É isso que está acontecendo. E por isso é preciso que as pessoas tenham esse conhecimento para dar o devido valor a esses povos. Se a gente não conhece, só que a China por hoje ser uma potência mundial, ela tem investido demais também nas pesquisas científicas, históricas, arqueológicas, para justamente
que as pessoas valorizem o seu país, porque a gente precisa, assim como, por exemplo, nós valorizamos a Grécia, por quê? Porque nós conhecemos a história da Grécia, nós conhecemos as contribuições da Grécia. E ninguém conhece as contribuições da Índia, especialmente. Até a China já investiu muito, 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 muito nessas pesquisas. Mas a Índia, ela ainda está lutando pelas conquistas mais basilares, né? Assim, distribuição de rendas, transporte, eles estão lutando muito por coisas muito básicas ainda, né? Para poder depois vir a investir na cultura, né? Assim, investimentos maciços em cultura, etc. Embora isso também esteja crescendo muito, né? O interesse pelo sânscrito, o interesse pelo yoga, isso também está aumentando muito na Índia e no mundo, mas isso tudo requer investimento, né? Essas coisas requerem investimento. Tá? E como eu falei, a minha pequena contribuição, minha humilde contribuição, né? Se eu conseguir explicar para uma pessoa, 2, 3, já estou feliz. Mas isso aí realmente requer investimento em massa mesmo, assim, investimento maciço, né? Grandes somas de dinheiro. Inclusive, esse livro, o livro Índia Incrível, ele é um texto, né? Ele está no formato descritivo, mas meu projeto mesmo, espero que Krishna me abençoe, é transformá-lo num livro inteiro ilustrado, um grande livro de arte, todo ilustrado. Realmente com forte apelo comercial mesmo, a gente colocar nas livrarias e tal, porque eu acredito que é isso que vai trazer reconhecimento para a Índia, né? É um trabalho de formiguinha, mas eu realmente acredito que isso vai acontecer. Eu creio demais que, assim como no século XVI houve o renascimento das culturas greco-romana, da mesma forma, agora no século XXI, nós vamos ter um renascimento da cultura védica, porque ela é a raiz de todas as culturas, inclusive da cultura greco-romana. Isso está sendo descoberto agora. Mas é claro que a história leva o seu tempo, né? Ela tem o seu tempo. Ok? Tudo bem? Muito obrigado por sua audiência. Continuem presentes aqui. Vocês é a minha razão de estar aqui, senão eu estaria falando sozinho. Então, estejam sempre aqui. Terminando esses encontros, daremos continuidade a outros estudos. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Muito boa semana. Bom fim de semana a todos. E agora eu vou parar a gravação. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Lembrando também que hoje é Gita Jayanti, né? É verdade, hoje, olha, ele lembrou algo fantástico, né? Segundo a tradição hindu, hoje é o dia que a Bhagavad Gita foi cantada. Foi hoje o dia que ela foi cantada. Eu vou só pausar aqui a gravação. Robson, posso fazer só uma perguntinha a respeito do curso